algumas orientações então gerais sobre o programa de aprendizagem flexível, né? Vamos pensar então nesse programa tanto para os cursos das licenciaturas quanto os bacharelados, segunda licenciatura, formação pedagógica, né? E por isso que para cumprir então essas etapas que nós temos aí do programa, né, ele foi desenvolvido basicamente para oferecer a vocês alunos, né, que não tiveram de certa forma a oportunidade de concluir algumas disciplinas, tanto dos estágios como disciplinas curriculares normais, num objetivo certo, num prazo esperado. Então vocês têm agora uma oportunidade, de uma forma mais curta, né, para desenvolver então essas distintas matérias, que na prática nós temos lá algumas matérias com provas objetivas e discursivas com 9 tentativas, 10 tentativas então para serem aí desenvolvidas. E o foco justamente é esse, né? É otimizar o nosso tempo de aprendizagem para que possamos então garantir alguns aspectos essenciais da nossa profissão, né? Como professores, como bacharéis, que são fundamentais para essas disciplinas então serem aí concluídas. E quando nós pensamos aí em explicar um pouco mais as etapas, principalmente do estágio, né, do programa de aprendizagem flexível, que pensamos que para concluir então essas etapas, né, vocês estudantes devem então primeiramente acessar o AVA, devem então acessar o próprio roteiro de estudos, né, olhar as várias orientações que nós temos ali então disponíveis, acessar os vídeos instrutivos que estão explicando, acessar na própria área de trabalho o link disponíveis para vocês então enviarem tanto os termos de compromisso quanto posteriormente plano de ação, ficha de frequência, produção conceitual. Mas pensamos então basicamente em algumas etapas para isso, né? Então temos basicamente aí 4 etapas para serem desenvolvidas nesse passo a passo para desenvolvermos então o próprio estágio em si. O primeiro passo é entregar então o termo de compromisso de estágio, ou seja, postagem do termo de compromisso no link, né, lá em trabalhos, lá no próprio AVA em si, nesse nosso ambiente virtual de aprendizagem. Um segundo passo é justamente a entrega desse plano de ação, um plano de aula em si, nessa postagem desse documento, que é um documento que vai ser elaborado coletivamente a partir do momento que você participa então das aulas ao vivo, que temos basicamente quase todos os dias, principalmente à noite, ali entre 19 até 20, 21 horas, onde acontecem essas aulas ao vivo, lá no ícone ao vivo, né, do seu próprio AVA em si. Um terceiro passo é justamente a entrega da ficha de frequência, né, onde você vai postar essa ficha de frequência, ou seja, antes de realizar a postagem 3, você vai então participar pelo menos de 2 aulas síncronas, ou seja, 2 aulas, seja do plano de ação ou da produção conceitual, onde será realizado então essas atividades de forma coletiva. Não há necessidade às vezes de você deixar a câmera ligada, mas é importante que você participe dessas aulas, faça o print das telas ao qual você então esteja participando, se possível, claro, né? Faça alguns comentários referentes ao que está sendo discutido durante a aula, né? Tenha uma participação mais ativa durante esses encontros e depois disso, depois dessas participações coletivas, então, você vai agora entregar a produção conceitual, ou seja, você vai postar a produção conceitual que foi lá elaborada, né, na própria aula, ensino o segundo encontro que você teve então nesses momentos mais síncronos. E com isso, depois disso você vai então entregar esses documentos no próprio ícone de trabalhos em si. Olá, tudo bem, Fábio? Tudo jóia? Estamos aqui falando um pouco mais sobre o estágio em si, o programa de aprendizagem flexíveis. Estou até gravando alguns materiais aqui, depois já te encaminho aí e já dou a palavra para você, tá? Então, quando nós pensamos nesse estágio de aprendizagem flexível, o termo de compromisso, né, para desenvolvê-lo, nós temos aí basicamente amparado pela própria legislação, né, de 2008, onde nós temos basicamente, na prática, você vai ter que colocar os dados da Uninter de Curitiba. Então você vai colocar os dados, né, o período desse estágio, por exemplo, você colocaria lá do dia 13/1 até o dia 10
do 3 de 2025, né? Unidade concedente é a Uninter, né? Educacional SA, e aí o endereço, rua, inscrição de CNPJ, o nome do supervisor, CPF, data de nascimento, tudo isso, né, será disponibilizado também aqui no link abaixo desse material. Também vou colocar aqui na tela para que você tenha então essas informações, assim como a própria formação do supervisor de estágio, a descrição das atividades, né, como é que eu vou descrever, professor, um estágio que será feito de forma online, tudo isso então colocarei para você aqui embaixo. Algo que é muito importante nós observarmos que caso você tenha mais de uma disciplina de estágio, né, pelo programa de aprendizagem flexível em seu AVA, aparecerá apenas uma delas. Mas a postagem e a nota, elas são interdisciplinares, validando todas as disciplinas de estágio contempladas então pelo próprio PAF. Ou seja, se você tem lá 2 estágios, 3 estágios, às vezes, professor, eu tenho um estágio lá de estágio em treinamento, um estágio em diferentes contextos, um estágio em ensino fundamental, educação infantil, basta você fazer a postagem em um estágio daquele, que naturalmente a nota ela irá para a outra matéria, que não tem o estágio. Então, ou seja, é um trabalho que será interdisciplinar. Você fará apenas um estágio e a nota será migrada, será clonada para outros estágios a qual você tem ali na oferta. Na sequência, então, você vai clicar, né, nessa aba Trabalhos, a disciplina de estágio, no link Entregar, lá em termo de compromisso. E aí é muito interessante, às vezes a gente confunde, poxa, professor, vou clicar nesse ícone de entregar, vai que entrega alguma coisa, né, que eu não sei. Então você vai clicar nesse ícone Entregar e logo após você vai preencher então o seu termo de compromisso com os dados então da Uninter. Logo após isso você vai conferir essas informações, né, que foram lá digitadas, você vai então gerar essa ficha, né, e o sistema então vai gerar um termo de compromisso em PDF. E com isso, né, com esse termo de compromisso devidamente preenchido, as informações ali digitadas previamente, você então vai baixar esse documento que foi gerado, assinar, né, você como estagiário, vai ficar um campo específico lá da área concedente, você vai deixar esse campo em branco para que a própria Uninter de Curitiba possa colocar então o seu carimbo digitalmente. E com isso você como estagiário então vai assinar no seu campo específico. Após essa assinatura, né, você então vai digitalizar todo esse documento, vai escanear, até tem alguns aplicativos, né, do próprio celular que escaneiam esses documentos, vai escanear esse documento em PDF e vai, no tempo de 5 dias, então, enviar, fazer um upload, você vai subir esse documento aí novamente para que a própria Uninter possa olhar os dados e verificar realmente se estão aí corretos. Então, a Uninter geralmente tem esse tempo de 2 a 5 dias para dar um parecer. Beleza? Foi deferido, você pode continuar, fazer o seu estágio ou, indeferido, você precisa corrigir algum detalhe ali. E é muito importante, se esse documento não for aceito, observe sempre em detalhes de correção para verificar se o que precisa ser corrigido nesse documento, o que precisa ser realmente refeito nesse documento para que possa então novamente preencher tudo de novo. É um trabalho um pouco burocrático, certo? É um trabalho um pouco às vezes cansativo, porque às vezes se você erra, tem que preencher todo o documento novamente e pegar novamente a sua assinatura e enviar novamente ali no próprio aba. Lembrando que o termo de compromisso deferido ele tem validade então de 4 meses, né, para a sua realização, o término do seu estágio, desse programa de aprendizagem flexível. Ou seja, a partir do momento que esse termo de compromisso ele foi validado, foi deferido, já comece a participar das reuniões online, lembrando, lá no ícone ao vivo, para que você possa então aí ter os devidos registros com print de tela, para justamente ter isso como evidências, né, da sua apresentação. É de bom tom, né, que você libera a câmera, apareça você num ambiente, né, controlado, sem ruídos, né, bem iluminado, para que você possa também interagir ali via Teams, geralmente pelo aplicativo do Teams que você participa ali das reuniões com os professores de Curitiba, né? Ou mesmo estar fazendo os seus devidos comentários ali no próprio chat para demonstrar o seu engajamento com o conteúdo. Isso realmente é bem visto, é de bom tom. Não é obrigatório, mas é de bom tom, né, que isso então aconteça.
Lembrando que é muito importante que o plano de aula em si, né, desse estágio, ele é realizado de forma individual, ou seja, não é permitido trabalhos em grupo. Então você vai desenvolver esse plano de ação de forma individual, tá? Será feito então na primeira aula do estágio, ele é elaborado com o professor e com os colegas, ou seja, todos aqueles que estão participando ali no Teams, né, farão então o desenvolvimento desse plano de ação. Mas você vai postar esse trabalho de forma individual. Você vai baixar esse arquivo, né, vai preencher as informações pessoais do seu curso, né, vai submeter esse documento no próprio AVA, ali na aba Trabalhos, também na disciplina de estágio, né, de aprendizagem flexível, aguardando com isso a própria validação também. E a própria ficha de frequência, não lembrando que será também baseada na presença, né, sua enquanto estudante nessas aulas síncronas ali ao vivo que você então participou. Lembrando, né, que até uma pergunta que se faz muito, professor, como é que eu vou comprovar minha presença, né, nesse trabalho? Através do seu acesso como estudante. Então, o próprio sistema do AVA tem acesso do seu RU, do seu nome completo como estudante daquela aula ali ao vivo. Então, é muito importante que você participe ali no ícone de ao vivo no AVA. Ativar sua câmera, né, deve ser abertas durante a aula. Não é obrigatório, mas é importante, né? As suas evidências, através desses 2 prints, né, das aulas ao vivo, contendo então os momentos da sua participação, de repente você liberou a câmera e participou ali então ao vivo. O template dessa ficha de frequência, ele é editável, está disponível no roteiro de estudos, né, do estágio de aprendizagem flexível. Preencher essas informações são importantes. E por fim, a produção conceitual. Afinal de contas, como é que, professor, eu vou elaborar um relatório, né, desse estágio então online? Essa etapa da produção conceitual, ela é basicamente o resultado de fatores que você vivenciou, né, com os seus estudos, com as suas pesquisas, com a sua produção escrita. Será apresentado uma estrutura acadêmico-científica, né, que você contribuiu nessa formação profissional como estudante. Essa produção conceitual nada mais é do que um resumo expandido, né, que será feito então de forma também coletiva com as pessoas ali que estão ali engajadas no trabalho. E essa produção de texto é uma habilidade de certa forma essencial para você como estudante, né, pois irá promover essa colaboração sua no desenvolvimento desse pensamento crítico e criativo e, além de tudo, uma contribuição sua enquanto acadêmico para com a sociedade. E ao final desses encontros, essa produção coletiva será então compartilhada no chat da própria aula. Então depois você pode até cobrar isso dos professores para que essa produção então seja colocada no próprio chat, e você vai então baixar esse documento do seu computador, no seu tablet, no seu celular, e fazer leitura do trabalho então na íntegra, e aí colocar suas devidas contribuições, né? Caso queira, né, complementar algo, né, é muito importante que você também se sinta à vontade nesse processo de contribuição, e depois vai colocar todo esse trabalho lá no ícone, né, de produção então conceitual. Também chama a sua atenção algo que é muito importante observarmos, que caso você tenha mais de uma disciplina de estágio pelo programa de aprendizagem flexível, né, em seu AVA, aparecerá somente uma delas, mas a postagem e a nota elas são reforçando interdisciplinares. Você posta em uma matéria e a nota ela validará para outras matérias também, validando também as disciplinas então do seu estágio para completar o seu trabalho do PAF. E a vocês, né, para os cursos tanto do bacharelado em Química, bacharelado em Ciências Biológicas, vocês da área da Educação Física em si, né, é necessário que vocês também produzam uma atividade prática, seguindo um template que será previamente definido, né, que vai integrar alguns conceitos teóricos, serão aprendidos nas próprias disciplinas ali do próprio estágio, né, como você pode colocar isso em prática em si. Essa postagem ela reforça também o seu compromisso como estudante nessa formação mais integral, no seu desenvolvimento de competências que são essenciais então à sua formação. E reforçando, essa atividade prática no seu estágio supervisionado é uma oportunidade que você, como aluno,
né, tem de colocar então em prática esses conhecimentos teóricos. Você vai compreender como eles se aplicam na sua realidade, no seu locus regional em si. E a produção dessas atividades práticas serão então incorporadas como parte, né, dessa produção então conceitual que vão permitir a você como estudante vivenciem então de certa forma e compreendam como que a sua área ela possa então contribuir com a sua formação geral em si. Então essa apenas algumas orientações gerais sobre o programa de aprendizagem flexível. Então, se você tem lá nas disciplinas essa sigla PAF, né, Programa de Aprendizagem Flexível, já o quanto antes faça as APOLs, faça as provas para eliminar justamente aquela matéria. E se você tem algum estágio referente ao PAF, não deixe, né, de enviar o seu termo de compromisso de estágio, né, com as informações da Uninter e participar então das próprias aulas ao vivo, beleza? Vejo vocês em próximos encontros. Encerro com vocês aqui no YouTube e continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço, até mais!